Com o aumento no preço das carnes, está deixando a população preocupada, fazendo com que o consumo da carne vermelha, principalmente, seja substituído nas refeições. A gente observou que realmente teve esse aumento gritante, né, no preço da carne, que é comum devido à inflação que a gente sofre nesse período do ano, que tem esse aumento. A carne bovina, ela tem várias particularidades. Dentre elas, ela é uma fonte proteica que tem todos os aminoácidos essenciais que a gente necessita, né? Tanto os que a gente produz quanto os que a gente não produz. Então, é um alimento meio que indispensável. Felizmente, diversos alimentos conseguem fornecer os mesmos nutrientes e proteínas que as carnes e outros até conseguem ser ótimos substitutos para quem gosta de sentir ou degustar uma proteína animal. A gente consegue fazer bater a quantidade de proteína que a gente tem que comer diariamente, mesclando outros alimentos, né? Então, na carne bovina, a gente encontra, aí em 100 gramas de carne bovina, a gente tem cerca de 26 até 32 gramas de proteína, dependendo do corte. E aí, nos peixes, a gente encontra 25 gramas de proteína. Na carne de frango, por exemplo, a gente tem 26, 28 gramas de proteína. Então, dá sim para substituir. E aí o legal é que você em casa tente mesclar tanto as fontes animais quanto as fontes vegetais de proteína. Quanto mais variada tiver a alimentação, mais proteína, mais aminoácido essa pessoa vai estar ingerindo. Então, por exemplo, você pode estar substituindo por os peixes, o atum, o salmão, pode substituir pela própria carne de frango. E a gente tem as fontes vegetais também que tem grande quantidade de proteína. A soja, por exemplo, é um dos maiores substitutos da carne bovina hoje. A grande questão da soja é que, por ela ser transgênica, a gente pode ter uma alteração hormonal, né? Mas aí é só comer com moderação que dá certo. E ela é um alimento super versátil, então você pode consumir soja na forma de farinha, o próprio grão, pode consumir na forma até de proteína texturizada, né? E aí a gente tem o grão de bico, né? Dá para você fazer pastas, dá para fazer hummus, dá para fazer hambúrguer até de grão de bico e você consegue substituir a carne bovina em um sabor bem semelhante. Aí a gente tem também os feijões, as leguminosas de forma geral, então a ervilha, os feijões, desde os feijões mais claros até os mais escuros. A gente tem o próprio grão de bico também entra nessa classificação, que a gente tem uma quantidade legal de proteína. A cada 100 gramas de grão de bico, por exemplo, a gente tem cerca de 9 gramas de proteína. E aí o ideal seria a pessoa mesclar, né, as fontes animais com as fontes vegetais. E aí você consegue substituir a carne vermelha tranquilamente e passar por esse período sem nenhum prejuízo. Muitas pessoas querem apenas alternativas para que a falta do consumo da carne não traga prejuízos aos nutrientes e proteínas que recebemos ao consumirmos a carne. Para você que tem aquele costume de consumir carne vermelha diariamente, você pode estar substituindo por outras fontes animais, né? Principalmente aquelas que mais se assemelham à quantidade proteica da carne, então as aves, os peixes, né? O próprio atum enlatado também é uma substituição legal. E aí você pode, por exemplo, comer no almoço, no dia, no outro dia você já mescla, come outro tipo de carne que não seja a bovina. Pode comer 2, 3 vezes por semana e o restante da semana você divide o cardápio com outras fontes proteicas. E tem que incluir as fontes vegetais, não tem jeito, porque além da própria proteína, a pessoa ainda previne o risco de doenças cardiovasculares, né? Já que a carne bovina tem uma quantidade de gordura saturada elevada, você até previne, né, esse tipo de complicação. Então, melhora até a saúde, você diminui o consumo de carne vermelha, né? E aí, você consumindo as fontes vegetais, previne envelhecimento precoce, são fontes de antioxidantes, são fontes de magnésio, de selênio, de vitaminas e minerais que a gente também precisa e que muitas vezes ficam de lado porque as pessoas só pensam na carne.